Vamos agora a mais um tema relacionado ao corpo humano, o sistema respiratório, o conjunto de órgãos responsáveis por realizar a hematose, a troca de gases, entrada do oxigênio no organismo e a saída do gás carbônico do organismo. Nós temos aí o mecanismo de respiração celular que necessita o tempo todo do oxigênio. E para sustentar essa necessidade, esse processo de respiração celular, a respiração orgânica, que juntamente com os demais aparelhos, incluindo aí o circulatório, vão ser responsáveis pela manutenção da homeostase, o equilíbrio orgânico. Então, o sistema respiratório, como os demais sistemas, é um conjunto de órgãos funcionando para uma atividade, mas interdependente de outros sistemas. As estruturas do sistema respiratório humano, as narinas e as fossas nasais, onde que nós vamos encontrar o ar atmosférico para que a gente possa realizar a entrada dele no organismo e a saída do que está dentro do nosso organismo. Então, esses canais, eles vão aquecer, umidificar e filtrar o ar que está chegando para o nosso organismo. Então, a respiração através do nariz, ela garante de início essas três vantagens: aquecimento, umidificação e filtração do ar atmosférico. Aí nós vamos ter, para aquecimento, o ar ele tem uma série de entradas onde ele entra em contato com o nosso organismo, aquecendo-se. Nós mantemos o tempo todo essas células umidificadas para que esse ar também se umedeça. E nós temos em todo o aparelho respiratório um conjunto de epitélios ciliares, micro cabelinhos, que são os cílios, que vão prendendo as sujeiras, vão segurando as sujeiras juntamente com o muco, para que o ar seja aos poucos filtrado. Nós observamos em seguida uma cavidade comum ao aparelho digestório e respiratório, que é a faringe. Então, ali na faringe vai acontecer a abertura para que o ar pegue o sistema respiratório. Aí ele vai ganhar através da epiglote, né, onde acontece o bloqueio entre alimentos e sistema respiratório, e vai pegar então a laringe. Na laringe que se situam as pregas vocais, ali que a gente consegue fazer a fonação, o mecanismo da fala, através das aberturas e fechamentos das pregas vocais. Aí um órgão com bastante anéis, rígido, né? Os anéis são cartilaginosos, é a traqueia. Então, através da laringe, o ar é direcionado para a traqueia. A traqueia também é muito rica no epitélio ciliado e produz muito muco, para que filtre bastante o ar antes da chegada nos órgãos pulmonares. As impurezas elas aderem ao muco e os cílios, com um movimento único só para fora, eles levantam e tocam, levantam e tocam, vão retirando as impurezas.
é muito importante a gente observar aqui que principalmente o cigarro, ele dificulta muito o trabalho dos cílios. Então, por isso que a pessoa que tem o péssimo hábito de fumar, ela tosse para retirar esse excesso de secreção, aquilo que foi filtrado, a pessoa não tem o movimento ciliar, porque os cílios foram travados pela fumaça, foram desgastados, o seu movimento é paralisado. Então a pessoa, para tirar essas impurezas, tem que ficar o tempo todo tossindo. Aí vocês observam então o epitélio ciliar. São milhões de cílios trabalhando conjuntamente para a filtração do ar. Aí a gente vai ter a ramificação no final da traqueia em 2 brônquios. E esses brônquios já vão se ramificar em bronquíolos. Aí os canalículos, eles vão afinando cada vez mais. Entramos nos brônquios, entramos no interior dos pulmões. Aí brônquios, bronquíolos, nós estamos dentro dos pulmões. Lá no final de cada bronquíolo tem uma estrutura muito vascularizada, muito rica de vasos sanguíneos, que são os alvéolos. Aí aqui, ó, a gente observa esse caminho que eu falei para vocês, ó, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e alvéolos. Os alvéolos são como cachinhos de uva, cheinhos de vasos sanguíneos, muito vascularizados. Ali, o epitélio extremamente fino, ele permite que os vasos sanguíneos que estão chegando, ricos em gás carbônico, soltem esse gás e, pobres em oxigênio, peguem o oxigênio do ar atmosférico. Então, o pulmão, através dos alvéolos, está colocando o ar atmosférico em contato com o sangue. Então, aqui é o local da hematose, a transformação do sangue venoso, rico em gás carbônico, em sangue arterial, rico em oxigênio. Esse mecanismo de funcionamento, ele utiliza a sistemática do processo de ventilação pulmonar. Então, a entrada e a saída de ar dos pulmões, ele leva em consideração pressão do interior dos pulmões, que é a pressão intrapulmonar, e a pressão exterior do ar, pressão atmosférica, através de um conjunto de músculos, os intercostais e principalmente o diafragma. Então, quando o ar atmosférico está com maior pressão, ele entra. Quando o ar atmosférico está com menor pressão, o do pulmão sai. O movimento é de acordo com a pressão interna ou externa. Então, aqui nós temos, observem no comparativo, a inspiração, entrada de ar nos pulmões. Então, os músculos se contraem. Isso é uma contração muscular. Aumento do volume da caixa torácica. Então, aumentou o volume, diminui a pressão no interior. Então, a pressão intrapulmonar está menor. Pressão atmosférica maior, pressão intrapulmonar menor, entrada de ar. A expiração, o contrário. Aí a musculatura relaxa. Relaxamento dos músculos intercostais e diafragma. Nós vamos diminuir o volume da caixa torácica, pressionamos o ar então no interior dos pulmões, aumentamos essa pressão, pressão intrapulmonar maior que a pressão atmosférica, saída do ar, inspiração e expiração. Essa mecânica, ela é constante e tem sempre o mesmo funcionamento. Contração
diminuição da pressão intrapulmonar, entrada de ar, expiração. Aí vamos descontrair a musculatura, a caixa torácica vai pressionar os pulmões, aumenta a pressão, expiração. O transporte de gases. Então, assim que os gases são trocados lá no interior dos alvéolos, a gente vai observar que o principal responsável pelo transporte de oxigênio é a hemoglobina, é o pigmento presente nas hemácias. A proteína hemoglobina, ela tem um radical de ferro, se liga ao oxigênio, transportando esse gás por todo o nosso organismo. Já o gás carbônico, ele é principalmente transportado através do plasma. Ali nos alvéolos, o importante é a ocorrência da hematose. O plasma transfere para os alvéolos o gás carbônico e captura, a hemoglobina captura nos alvéolos o oxigênio. Um importante gás que a gente tem que altera o processo respiratório é o monóxido de carbono. É um gás que é solto principalmente nos escapamentos de carro, em algumas queimas, mas principalmente queimas fechadas. O que acontece? Esse gás ele é mais reagente à hemoglobina do que o oxigênio. Então, a gente, quando tem contato com esse gás aí, por exemplo, vou ligar o carro numa garagem fechada. Isso aí leva à morte sem que a pessoa veja. Porque o nosso organismo prefere esse gás ao oxigênio. E a gente vai no organismo, tá achando que está tudo bem. De repente você cai e morre. Porque o monóxido de carbono ele é mais reagente do que o oxigênio. E nós temos que ter também muitos cuidados aí com o aparelho respiratório. Nós estamos num tempo muito difícil, um tempo de Covid-19, onde a gente está observando a necessidade de máscara, necessidade de muita higiene. Essa higiene tem que ser permanente, porque os micro-organismos eles estão presentes no ar. E principalmente onde tem gente, tem aglomeração, tem micro-organismos. E isso entra em contato com o nosso organismo. Então, muitos resfriados, gripe, outras doenças que não são também o Covid-19, vêm através do ar atmosférico. E algumas doenças que a gente também desenvolve a partir do mau uso do aparelho respiratório. Né? Por exemplo, o tabagismo, né, o uso do cigarro, leva à morte dos alvéolos, que é o desenvolvimento da doença chamada enfisema pulmonar. A pessoa tem constantes falta de ar, ela não consegue trocar o gás com facilidade porque ela perdeu alvéolos, local onde ocorre, logicamente, a hematose. O edema, o inchaço dos pulmões pelo acúmulo de líquido, também leva à insuficiência respiratória. A bronquite, que aqui, de acordo com alguns autores, são aquelas infecções virais ou bacterianas, mas que vêm pós um resfriado, pós uma gripe, ou a asma, que é aquela que a pessoa tem constante obstrução do pulmão e dificuldade pelo estreitamento das vias aéreas de trocar o gás. Então são todas doenças que requerem muito cuidado e atenção para que você tenha uma vida associada à saúde. Valeu, galera! Até a próxima!